caso ficar muito barulho no fundo, porque eu tenho vizinhos inconvenientes e as crianças começam a gritar do nada. E também tem um cara do lado que cria galinha, então, enfim. E caso ficar muito barulho e começar a incomodar vocês, me avisem que eu tento fechar as portas aqui pra. Enfim. Uh, eu tirei os pontos do siso hoje, então vou estar falando bem devagar. E ainda tô com alergia, minha voz tá fanha, então se vocês não entenderem nem o que eu falar, ou se caso travar em algum momento, vocês me avisem também. É só ligar o áudio e falar que não tem problema não. Se caso também ficar com dúvida, eu vou perguntar no final, quando eu terminar de responder cada questão. Mas se caso estiver no meio do caminho, pode ligar o microfone, interromper e perguntar o que vocês falando, tá bom? Pronto. Esses os avisos. Vou dar início aqui. Eu fiz, no caso, eu escolhi umas 4 questões. Essa primeira aqui, ela aborda praticamente todos os planos de amostragem, que eu acho que é o principal que vocês têm que saber. Que Dani costuma cobrar, em toda prova ela cobra, mesmo se tiver só teoria ou tiver cálculo, alguma coisa, ela sempre cobra essa parte de planos de amostragem. Então eu peguei essa questão de uma prova dela de 2023, que ele aborda todo os planos de amostragem. Pronto. Aí eu vou começar lendo e depois vou explicando ao longo do texto. Tá. Uma dada fábrica de canetas produziu um lote de 100 peças após ter iniciado o processo de inspeção da empresa. Segundo a norma, foi adotado um plano com o nível de inspeção Y, considerando o nível de qualidade aceitável 0,25, que esse daqui é o nosso NQA, elabore os planos de amostragem simples, dupla e dupla com as inspeções normal, severa e reduzida, que é a atenuada que vocês conhecem. Aí, para saber o tamanho do lote e o nível de inspeção, consulte a tabela seguinte. Aí, aqui tem a tabelinha com o tamanho do lote e o nível de inspeção para cada discente. E depois ele diz que, após a elaboração dos planos solicitados, explique em que situação é melhor entregar os planos simples e duplos e, em seguida, discorra sobre as vantagens e desvantagens da inspeção normal, severa e atenuada. Beleza. Primeiro ponto. Sempre tem que dar o NQA, porque é importante, você precisa dele para saber o código de letra, o código letra, enfim. E aqui também ele pediu a amostragem. Pronto, tá aqui. Esses 2 pontos principais que ele deu na questão. Aí aqui ele deu esse tanto de tamanho de lote e tanto de nível de inspeção. Aqui vocês podem escolher, está escolhendo, vocês podem estar escolhendo qualquer um daqui. Eu escolhi esse daqui de. Cadê? Foi esse daqui. Escolhi esse daqui, que é 10.000, o tamanho do lote e nível de inspeção. Então, se caso cair uma questão parecida com essa, o que eu acho difícil, porque essa daqui foi praticamente a questão da prova inteira. Então, vocês não precisam se preocupar. Mas. Cadê? Pronto. Outra coisa. Aí eu escolhi esse daqui pra gente começar. E também outra coisa. Quando ele diz não definido, é porque a gente pode escolher o plano de o nível de inspeção. Esse nível de inspeção, quando a gente tem que. É uma regra que quando não está definido ou não dão o nível de inspeção, a gente sempre tem que escolher nível geral 2. Vou descrever, né? Nível 2. Sempre que não disser que ele não der ou não tiver definido, vocês escolhem nível geral 2, beleza? Mas aqui eu escolhi esse daqui, que ele é mais tranquilo e vai dar para vocês entenderem. Aí primeiro, como ele tinha falado aqui, ele pede
amostragem simples, aí eu vou fazer a amostragem simples com inspeção normal, severa e reduzida, no caso atenuada, e depois vou fazer amostragem dupla com essas três também. No caso, vão ser 6 amostragens no total. Aí, beleza. Começando aqui. O primeiro passo para vocês responderem essa questão é vocês terem esses dados aqui principais. O tamanho do lote, o nível, que aí ali ele foi dado, mas caso não der, é o nível geral 2, então esse daqui. E também o NQA, que o NQA é o ponto principal onde você vai encontrar nas tabelas de plano de amostragem. Aí aqui, nesse caso aqui, foi o tamanho, foi 10.000, então tá aqui, o tamanho do lote entre 3.000 e 10.000, com os níveis gerais de inspeção, o 2 tá aqui. Aí quando você liga, você chega na letra L. Então, o código de letra vai ser igual a L. Esse código de letra você vai usar em todos os planos de amostragem que a gente vai fazer nessa questão. E uma coisa, não se esqueçam de montar esse esqueminha. Tamanho do lote, nível, NQA e código de letra, porque Dani também costuma tirar ponto caso vocês não colocarem. Porque querendo ou não, vocês têm que se basear nisso para fazer as questões. Pronto. Aí aqui eu vou começar com o plano de amostragem simples normal. Primeiro que a gente faz, como eu falei para vocês, a gente tem que saber o código de letra, que é L. Aí aqui a gente vai no código de letra, o código amostral no caso. Aí aqui está L. L é igual a 200 aqui de tamanho de amostra. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que no lote de 10.000 unidades, a gente vai ter que tirar 200 amostras para a gente analisar. Aí, beleza. A gente pegou isso daqui. Aí, agora, a gente vai achar o NQA. Primeiro, a gente coloca para N 200. A gente vai tirar 200 amostras desse lote de 10.000. A gente agora vai encontrar o NQA, que está aqui, ó, 0,25. A partir daqui, é só fazer uma linha para bater o NQA com o código de letra. Aqui ficou marcado em cima do 2 e do 3, mas deixa eu ajeitar. Fica direitinho. Pronto. Aí aqui, ó, ficou 0,25 do NQA que ele deu aqui no começo, que vocês não podem esquecer. Que em toda a tabela você vai procurar por esse 0,25. Aí aqui ele deu 1 e 2. AC 1 e RE 2. O que isso quer dizer? Que o AC significa aceito e o RE significa rejeitado. Quer dizer que para N, 200, que no caso é 200 amostras retiradas do lote de 10.000, se D for menor ou igual a 1, aceita-se o lote, ou se D for maior ou igual a 2, rejeita-se o lote. Uma coisa que Dani também costuma falar e tirar os pontos é essa igualdade aqui, ó. Menor ou maior. Se vocês colocarem só que é maior ou menor, ela costuma tirar ponto. Tem que ser maior ou igual, ou menor e igual. Beleza? Aí aqui já tem a resposta, que foi para N200, se D menor ou igual a 1, aceita-se o lote. Se D maior ou igual a 2, rejeita-se o lote. Aí agora a gente vai fazer a amostragem simples para a inspeção severa. O código de letra, como eu tinha falado, continua o mesmo para todas as tabelas que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, tá o código L. E aqui, para o tamanho de amostra, continua 200. Normalmente, é mais comum se repetir, só muda mais na atenuada. Mas, sempre procure o número de amostra antes de fazer. Pronto. A N, aqui a gente vai já 0,25 novamente,
que é o NQA que ele deu, e vai bater os pontos. Pronto. Só que aqui teve um problema. Ele não bateu no número certinho. Ele bateu na seta. Quando você tem essa seta, bate nessa seta, se ela estiver apontada para baixo, você desce para o próximo número. Se ela estiver apontada para cima, você sobe para o próximo número. Aqui eu vou descer para 1 e 2. Então, no caso, se D1 for menor ou igual a 1, você aceita o lote. Se D for maior ou igual a 2, rejeita-se o lote. E pronto. Essa é a resposta. Não se esqueçam de colocar esses dois aqui, são os principais. E dando tira ponto também, se vocês não colocarem, porque é praticamente a resposta. Aí agora, fazendo uma amostragem simples atenuada, com expressão atenuada, o código de letra L. E o N, você já vê a mudança aqui, que ficou 80. Beleza. Aí o 0,25, que é o mesmo também para todos. A gente vai seguir e bater aqui. 0 e 2. Certinho, 0 e 2 aqui. Então, para esse caso aqui, se D for menor ou igual a 0, aceita-se o lote. Se D for maior ou igual a 2, rejeita-se o lote. Uma coisa aqui que uma pessoa me perguntou até ontem, nesse caso aqui, porque esse caso D é 1, se D for igual a 1, nesse caso de amostragem simples, a gente vai ter que voltar a fazer a amostragem tudo de novo. Então, no caso, a gente vai sair da amostragem simples de expressão atenuada e vai voltar lá para a amostragem simples normal. Aí, se caso a normal desse o mesmo problema, a gente vai para a severa, que é a mais específica. E pronto. É isso. Aí agora a gente vai para a amostragem dupla. E a amostragem dupla, a vantagem dela é a gente não precisar fazer isso que eu falei agora, tipo, ter que ir para outra tabela, ir para outra amostragem. Se caso der aquele problema, a gente vai fazer uma segunda inspeção já dentro da mesma tabela. Aí aqui, inspeção normal, a gente tem o código de letra L, que continua o mesmo. Aqui a gente vai ter N1, N2. Não, cadê? L. Eita. A gente tem L, 125. Beleza. N1 é igual a N2. Aqui, como vocês podem ver, N1 e N2 são iguais. Nesse caso aqui, a gente vai ter um N3, que N3 é a soma de N1 com N2, que aqui, no caso, vai ser igual a 200. Aí, vamos lá. Primeiro, a gente tem que calcular para N1, que é igual a 125. A gente vê aqui, ó. 0,5. Primeira expressão. E bate aqui, ó. Pronto. Eu recomendo vocês levarem régua na hora da prova, que é melhor. No caso, não conseguiria, eu mesmo conseguia e eu levava a régua. Mas, enfim. Aqui deu 0 e 2. Então, D1, porque a gente está analisando N1, então D vai ser 1. Se D1 for menor ou igual a 0, aceita-se o lote. Se D1 for maior ou igual a 2, rejeita-se o lote. Aí, se caso acontecer aquele previsto que eu falei para vocês, se caso D1 der, no caso 1, ele ficar entre 0 e 2, tem que realizar uma segunda inspeção. E a vantagem dessa dupla é que a segunda inspeção ela já está aqui, na tabela em si. E agora a gente vai direto para o N3, a gente não faz N2. Que é um dos pontos que Dani também ela fala na aula, que o pessoal costuma errar, porque em vez de ir para N3 e D3, o pessoal acaba indo para N2 e D2. Sendo que N2 não é igual a N1, então o resultado vai ser o mesmo. Então a gente já pula direto para N3. E aqui no caso N3 é igual a 250. O que isso quer dizer? Que em vez de, no lote de 10 mil, eu pegar 125 amostras, eu vou pegar 250. Aí pronto. Aí aqui, segunda inspeção, bate ali no 125, no 0,25 e a gente tem 1 e 2. Se D3 for menor ou igual a 1, aceita-se o lote. Se D3 for maior ou igual a 2, rejeita-se o lote. Pronto.
Tá aqui a resposta de vocês. Essa parte aqui, N1 e N3, desse jeitinho aqui, vocês têm que fazer na prova, que Dani cobra exatamente assim. Aí é esse mesmo esquema para os outros tipos de inspeção. Aqui na inspeção severa, o código de letra continua o mesmo, como eu falei. Tem N1, N2, que é igual a 125. Aqui, ó. Aqui no ponto de amostragem dupla severa. L é igual a 125. N1 e N2 é igual a 125. Porque os parênteses continuam a mesma coisa. Então, N3 é 125, mais 125 é 250. Beleza. Aí a gente vai fazer agora a primeira inspeção. A primeira inspeção em 0,25. Aí vamos lá. Aí bate aqui. Eita. Aí aqui acontece a mesma coisa da reta. Que bateu, ó, na setinha. Nessa setinha aqui a gente não tem valor, então a gente continua descendo até chegar em 0 e 2. Aqui. Pronto. 0 e 2. Então, se D1 for menor ou igual a 0, aceita-se o lote. Se D1 for maior ou igual a 2, rejeita-se o lote. E se caso D1 for maior que 0 e menor que 2, vai realizar uma segunda inspeção, que no caso é o que acontece aqui. Ó. Segunda inspeção. Segunda inspeção. A gente vai. Aí ele vai bater de novo na setinha. A gente desce. A gente já não desce pro 0,2. 0 e 2. A gente já desce pro 1 e 2. E aqui o N3, que em vez de tirarmos 125 amostras, vamos tirar 250. Então, vai ser D3, vai ser maior ou menor que 1, aceita-se o lote. E se D3 for maior ou igual a 2, rejeita-se o lote. Tá aí a resposta. E agora, por último, a amostragem dupla com expressão atenuada. Código de letra o mesmo. N1 e N2 aqui vai ser código de letra L, 50 e 50. Então, N1 e N2 é igual a 50. N3 vai ser 50 mais 50, que é igual a 100. Aí vamos lá. Aí a gente vai achar para N1, 50, na primeira inspeção. A gente vai lá e bateu certinho aqui. 0 e 2. Então, a gente faz aquele mesmo esquema. E como a gente vê que D1 vai ficar entre 0 e 2, a gente vai realizar uma segunda inspeção, que também já está aqui na tabela. A gente bate aqui e dá 1 e 2 certinho. Então, N3 igual a 100, a gente tem que se D3 for menor ou igual a 1, aceita-se o lote. Se D3 for maior ou igual a 2, aceita-se o lote. Né? Pronto. Aí agora a gente encerrou a primeira parte, que é a parte mais importante, que é esse estudo dessas tabelas. E agora a gente vai responder aquela outra pergunta. Ela falou aqui, ó. Após a elaboração de todos os planos solicitados, explique que situação é melhor empregar os planos simples e duplos e também discorrer um pouco sobre as vantagens e desvantagens de inspeção normal, severa e atenuada. Tá. Tá. Aqui. Os tipos de plano, o plano de amostragem simples. Quando é melhor empregar, aqui tem. É mais indicado quando se deseja um procedimento mais rápido e fácil de aplicar, com apenas uma coleta de amostra e uma única decisão, aceitar ou rejeitar o lote. É recomendado quando o custo de inspeção não é tão elevado e quando se busca a simplicidade operacional. Então, em resumo, é melhor empregar quando você quer uma inspeção mais barata e mais rápida. Já o plano de amostragem dupla é mais indicado para reduzir o número médio de itens inspecionados, principalmente quando o processo costuma apresentar boa qualidade. Nesse plano, muitas vezes é possível decidir após a primeira amostra, tornando a inspeção mais econômica.
é recomendado quando se quer maior eficiência e redução de custos, mesmo com um procedimento mais complexo. Nessa parte aqui, ele também é barato e ele é mais sensível. Então, você consegue ser mais preciso na sua decisão do que uma amostragem simples. É mais ou menos isso. E agora eu coloquei bastante aqui, mas se caso o Dani pedir para vocês escreverem, acho que se você escrever uma de cada, já resolve. Eu coloquei comida agora de tarde. Enfim. Aí aqui tem um tipo de inspeção normal, severa, que é a mais rigorosa, e a atenuada, que é reduzida. Aí tem aqui inspeção normal, equilíbrio entre custo, confiabilidade, procedimento padrão, adequado ao processo sobre controle estatístico, enfim. A normal, ela é bem simples, é a mais simples e a mais utilizada. Se caso ele tem uma questão lá e ela não dá o plano de. Ela não dá nem o plano de amostragem, nem inspeção. Primeira coisa que você tem que fazer: plano de amostragem simples e inspeção normal, que são eles os básicos para você fazer qualquer tipo de inspeção. Aí a desvantagem dele é porque ele exige um número considerável de inspeções. No caso, ele tem um número de amostras grandes, pode gerar custos moderados, mesmo quando o processo apresenta boa qualidade, e é menos rigorosa que a inspeção severa em situações de aumento de defeitos. Tá, beleza. A na severa, ela tem uma maior proteção ao consumidor, reduz a probabilidade de aceitação de lotes defeituosos e aumenta o controle dos processos com históricos de falha. Incentiva também as melhorias no processo. O ruim, as desvantagens dela, é porque tem uma maior taxa de rejeição de lotes, o aumento do custo e do tempo de inspeção, e pode penalizar o produtor com rejeições mais frequentes. E também existe maior esforço operacional. E, por fim, a atenuada, também é conhecida como reduzida, a vantagem dela é que ela tem uma redução do número de inspecionados, menor custo operacional, maior rapidez no processo, e ideal para processo com histórico consistente de boa qualidade. Agora, a desvantagem é que ela tem o maior risco de aceitar lotes com defeitos, tem menor rigor na avaliação da qualidade, pode comprometer a proteção ao consumidor se aplicada indevidamente e depende do bom histórico do processo para ser adotado. Enfim, eu coloquei bastante informações nessa parte, mas se vocês colocarem uma vantagem e uma desvantagem, já conta como resposta, não precisa se preocupar com isso não. Enfim, essa primeira parte sobre o plano de amostragem está finalizada. Alguém tem alguma dúvida ou eu posso prosseguir? Lilia, quando dá zero ali, a gente não coloca igual? Falou, Camila? Falei, Não tá ouvindo? sei se é meu. Tá ouvindo? Acho que foi. Pode falar, tenta falar agora. Tipo, Não, quando dá zero em alguma amostragem, a gente não coloca igual a zero e não menor que não coloca igual não. Você coloca menor. menor igual? É Isso, porque menor igual. a professora falou que a gente deveria colocar igual. Foi? É porque, pelo que eu me lembro, a gente já colocava menor ou igual. Mas se caso ela falou que é botar a igualdade, vocês colocam. Não vou. Se ela falou igual, vocês colocam igual. Porque na época que eu fiz, e até no.
na apresentação dela tá que é menor ou igual, né? Mas tudo bem. Vocês coloquem igual, porque foi o que Dani disse, para não ter erro, beleza? Tá certo. Pronto. Mais alguma dúvida? Tá, isso tá bom. Eu vou continuar. Se caso também vocês não me escutarem, vocês avisem também que esse fone aqui é horrível. Tá. Eu vou continuar agora. E aqui eu vou fazer uma segunda questão, que é de outra prova de Dani. Que esse daqui a gente vai fazer teste estatístico, beleza? Nessa questão, ele fala que tem um laboratório de química com 2 técnicos que procederam com a análise de um dado analítico. Cada um deles priorizou, cada um deles disponibilizou os resultados conforme pode ser observado nessa tabelinha aqui abaixo. Escolha um teste estatístico para avaliar qual dos técnicos apresentou o melhor resultado e justifique sua resposta com cálculo e teoria. Tá. Primeiro ponto. A escolha do teste, a gente já entra naquela parte do meu resuminho que eu mandei para vocês, que aqui ele pede o melhor resultado. O que isso quer dizer? Ele quer saber quem foi mais preciso, quem, quem teve os melhores resultados. Ele quer uma probabilidade exata, sem contar que aqui a gente tem o número de amostras igual a 9. E quando N, que é o número de amostras, N menor que 30 é considerado amostras pequenas. Se qualquer amostra, por exemplo, 29, 28 aqui, menor que 30 é considerado pequena. Então, a gente tem 9 amostras aqui no total. Então, além de melhor resultado, no caso, ele está pedindo precisão com o número de amostras pequenas. Então, nesse caso, o que se aplica melhor é o teste F. Porque ele é preciso e como é que diz? Ele é preciso e trabalha com amostras pequenas. Então, o melhor teste para esse ponto aqui, essa questão, é o teste F. Eu recomendo vocês darem uma olhada no resumo, porque normalmente Dani também não indica os testes, ela não diz qual teste você tem que usar, ela pede para você mesmo escolher o teste. Então, vocês têm que ficar ligados nesse detalhe. Quando pede melhor resultado, ou quando foi preciso, com o número de amostras pequeno, o teste F é o que se encaixa melhor. Lembre-se que N menor que 30 é considerado amostra pequena, beleza? Então, aqui estão os 3 pontos do teste F. Aqui tem a média a média para a gente fazer para cada técnico. Tem um desvio padrão e tem. Eita, esqueci de botar aqui. Tem um desvio padrão e tem a variância. No teste F, a gente usa a variância. Mas primeiro a gente fazer a média e depois fazer o desvio padrão. O desvio padrão, eu não sei vocês, mas o desvio padrão é a variância, só que sem a raiz. Então, eu prefiro fazer direto a variância. Não sei vocês, mas eu prefiro fazer direto. Mas aqui eu fiz o passo a passo, beleza? No caso, eu joguei para o técnico 1 os valores, fiz a média, e a minha média deu 27, foi? 27,75, beleza? Para o técnico 1. E para o técnico 2 deu 26,62. Esses números não são arredondados, tá? Foi só foi o que deu o resultado certinho. E uma dica também que eu dou a vocês, para terem cuidado. Esses testes que usam esses cálculos, assim, por exemplo, esse teste F, ele é bem chatinho por causa desse negócio que tem que calcular aí o número xi menos a média. E depois elevar isso ao quadrado, senão depois tirar a raiz.
Então, tenham cuidado nessa parte, principalmente com arredondamento, porque pode dar errado. Eu estava fazendo essa questão e acabou que eu cheguei na resposta final errada, porque eu fiz um arredondamento antes da hora e acabou que eu errei a questão. Mas enfim, vamos continuar. Beleza. Aí você faz esses cálculos aqui, certinho. Aqui a média principal. Esse daqui foram os meus estados, tá? Mas como esses daqui não estão arredondados, para estar isso mesmo, porque N vai ser igual a 9. Deixa eu colocar aqui. N N vai ser igual a 9, que é 9 amostras que cada técnico analisou, beleza? Aí aqui é que chega a parte que pode dar confusão, tipo, pode ter uma variável, uma pequena mudança de variável, mas o resultado dá parecido, se vocês quiserem fazer depois. O meu aqui, o meu desvio padrão, o técnico deu 8,2, cadê? 8,292. Ixi, misericórdia, que letra feia. Meu Deus, esse negócio tá me humilhando. Enfim, e pro técnico 2 deu 0,4335. 4, 3, 6, 5. Aí aqui já tem um arredondamento, tá, pessoal? No caso, eu arredondei no final. Eu arredondei para 4 casas decimais. Mas aí fica a critério de vocês. Eu sempre prefiro 4 casas decimais. E beleza. Aí a partir daqui, eu posso. É só elevar isso daqui ao quadrado que você encontra a variância, que é o que a gente precisa para usar o teste F. Beleza? Aí a minha variância do técnico 1 deu 6,6875. Como eu disse, arredondei também para 4 casas decimais. Arredondei só no final. Faz um cálculo com as casas decimais todas bonitinhas. E só no o resultado final vocês arredondam. E o meu. Pro técnico 2, minha variância pro técnico 2 foi 0,1879. Você. 79. Aí, beleza. Primeiro passo de vocês para resolver esse teste é fazer essas partezinhas aqui. A média principal. Se vocês quiserem pular já para a variância, também pode, não tem problema. Eu fiz esse passo a passo aqui para vocês terem uma noção do que fazer, beleza? Aí pronto. Aí agora a gente vai fazer o teste de hipóteses para esse ponto aqui. O teste de hipóteses para cá vai ser que a hipótese nula dele cadê? É que a variância a variância 1, que é do técnico 1, vai ser igual à variância do técnico 2, beleza? Já a hipótese 1, ela vai ser se cada variâncias forem diferentes. Porque aqui não tem aquele negócio de menor ou maior. É só tipo, se der isso, a hipótese é boa, ou a hipótese não é verdadeira, senão não é. Então, essa questão de hipótese eu vou explicar na próxima questão, que é melhor para vocês entenderem. Agora sim. Aí, 2. Beleza. Tá. Aí aqui, esse daqui é o nosso teste de hipótese para essa questão aqui. Porque a gente vai calcular
o nosso teste F, a gente vai fazer o F calculado, para comparar com o F crítico lá na tabelinha que caso tiver dano, também vai dar a vocês. Não se preocupe com levar a tabela nem nada, que Dani dá tudo. Beleza? Aí aqui o F calculado. Eu estou apoiando para escrever aqui. É a variância maior sobre a variância menor. É sempre assim. Não invente, mesmo se o caso do técnico 2 aqui fosse maior do que a do técnico 1, a do técnico 2 vai ficar em cima. Sempre a maior variância em cima. Beleza? Tô apanhando, viu? Misericórdia. Beleza, pronto. Aí aqui a gente faz. Aí o meu, eu vou colocar direto aqui a resposta, mas é só fazer esse daqui sobre esse. E não precisa levar nada ao quadrado, porque, como eu disse a vocês, a variância é o desvio padrão ao quadrado. Então já está a resposta aqui. Não precisa levar nada ao quadrado, é só substituir. 0,68. Eu vou colocar só para não ficar dúvida. Vixe, Maria. Meu Deus, que eu vou fazer. Aqui. Sobre 0,18. Aí o meu deu aproximadamente 3,66. Podem dar resultados diferentes quando vocês forem fazer assim, só as casas decimais. Entendeu? Tipo, esse 6 virar um 2, um 4, enfim. Mas sempre o erro vai ser em alguma casa decimal pequena, beleza? Aí pronto. Esse daqui da gente é o F calculado. Aí agora a gente chega na parte mais importante. Como achar o F crítico? Para achar o F crítico no teste F, a gente vai ter os graus de liberdade. O que é grau de liberdade? Grau de liberdade 1 é igual a N menos 1. Esses aqui são os graus de liberdade em todos os testes. Só que nesse teste, enfim, só que nesse teste daqui, ele vai ter 2 graus de liberdade, beleza? Porque o gráfico do teste F, você encontra aqui, ó, os graus de liberdade 2 e grau de liberdade 1, beleza? Aí aqui, tá grau de liberdade 2. É N menos 1 também. Nossa, que feio. Então, a N menos 1. Que, como eu disse a vocês, N é igual a 9, então N menos 1 é igual a 8. Então, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 8. Beleza? Encontrou o grau de liberdade, encontrou o F calculado, vamos pro o próximo o próximo passo é vocês irem para a tabelinha. E Dani também dá a vocês não precisam se preocupar de forma alguma. Então aqui eu tenho 8 graus de liberdade e aqui eu tenho 8 graus de liberdade. Aí é só bater. Quando você bate, tá aqui, ó. 3,48. 438, perdão. Então, nosso F crítico. Vamos botar aqui do lado. F crítico
é igual a 3,438. Esse é nosso F5. E agora a gente vai fazer a comparação do nosso F calculado com o nosso F crítico. Aqui já dá para ver que o nosso F calculado é maior do que o F crítico. Então, F calculado é maior que o F crítico. Beleza? O que é esperado nesse teste, se eu não me engano, até na aula de Dani tem lá dizendo, ele só mostra essa partezinha aqui, não mostra nem se F calculado fosse melhor. Já mostra F calculado maior que F crítico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula. Se caso fosse ao contrário, a gente ia ter que aceitar a nossa hipótese nula, só que não faria muito sentido a gente aceitar aquela hipótese, né? Porque você veio hoje que as variantes são diferentes, beleza? Então, pronto. A gente rejeita H0. Só que lembrem, além da hipótese também, que a gente tem que avaliar nessa questão, que teria que avaliar na questão, ele pediu para a gente mostrar quem foi que apresentou dos dois textos o melhor resultado. E como a gente vê isso? A gente vê isso aqui, ó, na variância entre eles. A gente vê que o técnico 1 teve uma variância muito grande nos resultados e que o técnico 2 não teve. Ele foi mais preciso aqui, ó. E teve a diferença de 0,5 para cada um, praticamente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o técnico 2 foi melhor. Técnico 2 foi melhor. E pronto. Acabou a questão. Pronto. Técnico 2 foi melhor. E que nossa hipótese nula foi rejeitada. E pronto. É isso que essa questão pede. Primeiro, você, sempre que tiver uma questão que ela pede para escolher o teste estatístico, você tem que prestar atenção no que ela está dando a vocês. Beleza? Tanto de dados como do que ela está falando no texto. Como vocês viram, N é pequeno e ela pediu o melhor resultado, melhor decisão, o que foi mais preciso. Quando pede precisão em N pequeno, a gente chega aqui, o teste F se encaixa melhor, porque ele vai avaliar a média populacional e vai avaliar a variância. Então, ele é o mais indicado para essa situação. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Eu vou. Não? Beleza. Vou continuar agora com a próxima questão que eu disse a vocês, que é boazinha para quem ainda tem dúvidas em teste de hipótese. Eu coloquei até um negócio aqui para ajudar vocês. Mas primeiro vamos ler a questão com calma. Para decidirmos se os empregados de uma fábrica pertencem a um turno ou outro, no caso manhã ou noite, deve-se proceder do seguinte modo. Primeiro, selecionar uma amostra de 80 funcionários e determinar a média dos seus resultados sobre uma variável. Segundo, se essa média for superior a 176, será dito que são descendentes do turno da manhã. Caso contrário, são do outro turno. Os dados das médias de cada grupo selecionado são
A, mi igual a 175 e com desvio padrão 2,5. E B, mi igual a 177 e desvio padrão igual a 3. Letra A. Desse modo, enuncie o teste de hipótese para informar que turno pertence ao grupo de funcionários. Em seguida, informe qual seria o tipo de erro, o erro tipo 1 e o erro de tipo 2 que pode ser cometido. Beleza? Vamos lá. Informações que ele deu. Uma amostra de 80 funcionários. Beleza? Aí a gente já sabe que N é maior que 30, então N é grande. Mas isso daqui, nessa questão aqui, não faz muita diferença. Seria mais se ele pedisse um teste. No caso, eu até, se vocês quiserem fazer depois, qual teste melhor se aplicaria nessa questão aqui. Determinar a média de resultados sobre uma variável. Essas médias aqui, essa, se não me engano, foi uma questão até que uma pessoa me mandou ontem, que ela ficou com dúvida, porque ele achou que a hipótese seria feita com 175 e 177, mas não. 175 e 177, 175 são médias. Pode ser a média para o grupo A e média para o grupo B. Então, para a gente ter uma média, no caso aqui, a média para o grupo A, então, como o grupo A é menor que 176, então ele é do turno da noite. Com a média do grupo B é 177, que é maior que 176, então ele é do turno da manhã. Pronto. São esses os pontos mais importantes que a gente tem, que a gente precisa fazer essa questão. Essa questão ela é simples, ela é teórica, tá? Ela não tem cálculo nenhum. E nessa prova, Dani costuma cobrar teoria, tá? Na minha prova, semestre passado, se não me engano, eu já mandei para vocês. Não sei se vocês viram, mas é só teoria, não tem cálculo nenhum. Então, se caso vocês já estiverem familiarizados com os cálculos, vão buscar a teoria, porque Dani cobra bastante teoria também. Como essa questão aqui, que vocês têm que fazer cálculo nenhum. Não pede nenhum teste, só pede para você fazer hipóteses. É aqui. Letra A. Ele pede uma hipótese para essa situação. Vamos lá. A gente tem dois tipos de teste, o bilateral e o unilateral. O bilateral é aquele que a gente fez aqui em cima. Ele só tem duas extremidades. Ele tem as duas extremidades. Onde só tem igual e diferente. Não tem o maior que ou menor que. Ele é direto. Já o unilateral, aí sim, ele tem o da direita, onde a nula tem a hipótese nula, o menor tem que ser. Eita, pera. A hipótese nula, o mi tem que ser menor ou igual ao mi zero. E a hipótese 1, o mi tem que ser maior, não tem o igual, é só maior que o mi zero. E no nosso caso, se encaixa, porque ele quer o lado superior, ele quer o desempenho superior aqui nessa situação. Aqui, ó, se a média for superior, ele quer o superior. Então, o nosso teste de hipótese vai se basear nisso daqui. Se caso ele pedisse inferior, aí a gente aplicava o teste unilateral à esquerda. O teste de hipótese unilateral à esquerda, onde o mi da hipótese 1 vai ser menor do que o da hipótese 0. Então, aqui a gente entra H0 é mi, que aqui vai ser a média, tem que ser menor ou igual a 176. Nessa parte aqui, nessa hipótese nula, o que isso quer dizer? Que aqui é do turno da noite. Se caso o número der 175, 176, até 176, os funcionários, o grupo do funcionário pertence
ao turno da noite. Beleza? A hipótese 1, a gente tem o da direita, que é esse daqui, que a gente quer saber o superior. A gente quer saber aqui, ó, superior, o que acontece depois, beleza? Então, a média aqui, tem que ser maior que 176. E pronto, vocês responderam a letra A. Essa é a resposta. É bem simples, tá? Não tem muito o que fazer. É só vocês prestarem atenção no que a questão está pedindo. E como eu falei para vocês, é teoria, então vocês têm que ler, têm que saber interpretar a questão. Principalmente nesse teste de hipótese. Teste de hipótese é só interpretação e saber essa besteirinha aqui, essa regra aqui, que vai estar aqui no PDF. Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei também no resumo, mas esse PDF aqui eu vou mandar tudinho para vocês com a solução, para vocês também darem uma olhada e deixar isso guardadinho na cabeça de vocês, beleza? Pronto. Letra B, ou letra A respondida. Agora a gente vai para a letra B. E é a letra B que pega bastante gente. A letra B, a resposta dela tá lá no resumo que eu mandei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Meu Deus, o computador trava com uma beleza. Foi? Não, não vai não. Foi. Tá aí. A resposta é praticamente o que eu coloquei para vocês aqui no resumo. Deixa eu ver se eu acho. Peguei. Mostrando. Aqui, ó. O tipo de erro. Tá beleza? E a resposta dessa questão é exatamente isso daqui. Erro tipo 1, o alfa, é rejeitar H0 sendo verdadeira. E erro tipo 2, o beta, é aceitar H0 sendo falsa. No caso, do hipótese nula. O que aqui, ó. Erro tipo 1. O que é o erro tipo 1? É a gente rejeitar. Eita. É a gente rejeitar. Rejeitar H0, no caso, a hipótese nula, quando ela é verdadeira. Essa é a resposta. O que isso... Espero que ensine depois. Erro tipo 1 é rejeitar H0 quando ela é verdadeira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é turno da manhã. No caso aqui, a gente decidiu que... Cadê? Isso quer dizer que a gente falou que H0, a hipótese nula, é turno da noite. Mas o erro tipo 1, que pode acontecer,
é rejeitar essa da zero quando ela é verdadeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que é turno da manhã, quando na verdade é turno da noite. É um negócio meio enrolado, mas é mais ou menos isso. Já o erro, eu estou explicando essa parte, tipo, nessa questão, porque para vocês terem um entendimento melhor, se caso cair alguma parecida, mas a resposta é exatamente o que está lá no resumo e o que eu estou escrevendo aqui. Aí o erro de tipo 2 é rejeitar H0 ou hipótese nula quando ela é falsa. O que isso quer dizer? Eu só ajeitar aqui que eu pelejando. É a mão tremendo. É falsa. O que isso quer dizer? Quer dizer que é turno da noite, quando na verdade é turno da manhã. A decisão que a gente tomou que poderia acontecer é da gente tomar que é turno da noite, quando na verdade é o turno da manhã. Entendeu? Não sei se ficou clara essa parte. Caso tiverem dúvida, podem falar. Se não, acabamos a questão. Essa é a resposta. Pronto. Aqui, ó. Resposta da letra A e resposta da letra B. Alguma dúvida? Não, né? Pronto. Aí agora eu já terminei teste de hipótese e testes e eu vou fazer uma questão que caiu na minha prova do semestre passado, que é sobre... que aqui é também sobre planos de amostragem, mas aí entra pontos importantes porque ele não dá quase nada. No caso, a questão não dá quase nada e a gente vai ter que discutir sobre isso, beleza? Aqui, ó. Uma dada empresa de biscoitos. Rapidinho, coloquei errado, manipulei. Uma dada empresa de biscoito decidiu implementar uma nova linha de produção em sua planta. E por esse motivo resolveu adotar o plano de amostragem para tomar decisão sobre lotes. Essa nova linha irá produzir lotes de 300 mil peças e eles desejam manter o nível de qualidade aceitável de 0,25. Aqui a gente já tem nosso NQA. Temos nosso NQA e temos nosso tamanho do lote, beleza? Pronto. De posse dessas informações, respondo aos itens a seguir. Letra A. Por qual tipo de plano de amostragem deve se iniciar o processo? A gente tem plano de amostragem simples, de expressão normal, plano de amostragem dupla, expressão normal, plano de amostragem simples, de expressão atenuada e plano de amostragem dupla, expressão atenuada. Como eu falei para vocês, a resposta dessa daqui é, óbvio, essa primeirinha aqui. Por quê? Sempre que a gente vai começar um plano, como eu falei no começo, sempre que a gente vai começar um plano, a gente tem que começar pelo simples. E, além de ter que começar pelo simples, a gente tem que começar pela expressão normal. Porque eles são os básicos, entendeu? São os mais aplicados. Então, é regra. Não deu plano, não deu expressão, é sempre plano de amostragem simples com expressão normal. Beleza? Aí, letra B. Construa um plano de amostragem que você escolheu no item A. Beleza, temos o plano de amostragem simples com expressão normal.
E aqui eu já coloquei para adiantar o processo. Já coloquei aqui a codificação de amostragem, no caso, o código de letra, e o plano de amostragem simples, a tabela, no caso. Aí vamos lá. Ele quer entre 300 mil. Aqui, é bem no último aqui, que é 150 mil entre 500 mil. Pronto. Outra coisa, ele não deu o nível de inspeção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que usar o nível geral de inspeção 2. Sempre. Não deu, pode usar nível de inspeção geral 2. Não se esqueçam disso. Beleza? Aí aqui, quando a gente bate, vai dar exatamente a letra P. Nosso P é o código de letra que a gente vai usar nessa questão aqui. Aqui a resposta é a letra B. Deixa eu colocar aqui mesmo. Aí a gente tem a amostragem simples com expressão normal, o tamanho do lote, que é 300 mil, o nível, 2, óbvio, o NQA, que ele deu aqui em cima, e, eita, a letra M aqui eu vou mudar, antes de mandar para vocês. Mas pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Código de letra P. Pronto. Foi. Aí agora a gente vai pro para a tabela de plano de amostragem simples normal. Aqui a gente vai pegar NQA 0,25 e código de letra P. Código de letra B não dá o tamanho de amostra 800. Como a gente tinha falado lá no começo, que a desvantagem do plano normal é que ele pega bastante amostras. No lote de 300 mil, a gente vai ter que tirar 800 amostras para avaliar. Essa é uma das desvantagens do plano de amostragem sim. Beleza? Aí pronto. Vamos bater aqui 0,5. 0,5, perdão. Pronto. Aqui tem 5 e 6. Então, para N igual a 800, vamos retirar 800 amostras de 300 mil. Se D for menor ou igual a 5, no caso aqui, a gente tem que, se caso 5 amostras ou menos de 5 amostras derem defeito nesse lote, nesse número de 800 mil, aceita-se o lote. Se caso D for maior ou igual a 6, rejeita-se o lote. Beleza? Pronto. Essa é a resposta da nossa letra B. E agora vamos responder essa questão aqui, a letra C. Após 10 inspeções, os resultados para os lotes foram: considerem A aceito e E rejeitado. Aqui tem 10, tá, pessoal? Vou botar aqui tem 10. Tem 10, beleza? Pessoal, os gatos subindo em cima da mesa. Enfim, voltando. Aí aqui tem 10 lotes consecutivos aceitos. Aí ele pergunta: é possível mudar o tipo de inspeção? Se sim, para qual? Justifique sua resposta. Aí esse negocinho aqui é o que está lá no resumo também. Está lá embaixo. Não, está lá em cima. Aqui, ó. Essa parte aqui do. Aqui, ó. 10 lotes consecutivos aceitos. 10 lotes consecutivos aceitos, a gente pode mudar para a atenuada. Então, a resposta dessa questão aqui seria todos os lotes aceitos e pela norma de amostragem, após o número suficiente de lotes consecutivos aceitos sob a inspeção normal, pode-se migrar para a inspeção atenuada, que foi o que está mostrado nessa tabelinha. Então, é isso a resposta. E acabou.
O meu conselho para vocês, se vocês tiverem com todos os cálculos, Dani não costuma cobrar muito cálculo nessas provas dela. É só assim, se for, é um teste assim. Mas prestem atenção, procurem saber, tá lá no resumo também, nessa parte aqui do resumo que eu coloquei. Cadê aqui? Dos testes. Quais são a situação da questão e o tipo de teste que a gente pode aplicar. É bom vocês estarem com conhecimento também, porque, como eu falei, Dani não dá o teste, não diz, olha, faça teste tal, faça teste T, faça teste Z, enfim. Ela não dá. Vocês que têm que saber. Então, essa situação aqui, por exemplo, esse do teste Z, é a situação dessa questão aqui, de, de teste de hipótese. Se vocês quiserem depois pegar essa questão, além desse teste de hipótese, também quiser aplicar um teste, aqui, ó, o número de amostra de funcionário grande, tem um N grande, como é mostrado aqui, ó, N grande, o desvio conhecido, e você tem a média, que é 176. Então, aqui, você aplicaria um teste Z, beleza? Então, conheça essa parte aqui dos testes e plano de amostragem e hipótese. Essa hipótese aqui, vocês têm que tomar cuidado também nessas hipóteses. Se lembrem daquilo que eu mostrei aqui. Tenham esse testinho aqui de hipótese na cabeça de vocês, porque vocês é que vão ter que fazer hipótese. Dani só dá as informações e vocês que têm que se preparar nessa parte. Então, tem os cálculos da, tem os cálculos dos testes na cabeça, você vai para a teoria. Estuda em teoria, não deixe teoria de lado. Ah, não, porque é prova de controle estatístico, não. Dani costuma cobrar muito teoria. Minha prova no passado foi só teoria. Então, teve uma prova também que foi com essa questão de teste de hipótese, que foi, a maioria foi teoria, só teve um cálculo, que foi parecido com aquele que a gente fez do teste S. Beleza? Mas é isso. Mais alguma dúvida? Querem fazer outra questão? Enfim. Não, né? Esse... Pronto. Então eu vou encerrar por aqui. Obrigada, pessoal, pela presença. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, podem mandar para mim no WhatsApp, que eu respondo vocês sem problema nenhum. E é isso. Eu desejo uma boa prova para vocês. Tome cuidado, não faça qualquer coisa. Prestem atenção nos detalhes, que Dani gosta de pegar no pé disso. Mas é isso. Obrigada, pessoal. Boa tarde e boa prova.